noite. Espero que agora esteja funcionando. Boa noite, Elaine. Bem-vinda. Oliveira, bem-vinda. Claude, Ney. Legal, Dark. Obrigado. Acho que tava com a bateria fraca. Acho que agora eu vou estar no modo. Só vou esperar o pessoal entrar. Sandra, Lúcia, bem-vinda. Se você estiver entrando agora no canal, primeira vez, o canal Evangelho do Reino, a gente traz aqui a palavra de Deus límpida para os nossos corações, para a gente crescer e sermos edificados em Cristo, como o Senhor espera de cada um de nós, né? E se você entrou aqui, se não segue aqui o canal, você pode estar seguindo o canal, só clicar nessa setinha aqui, você pode estar seguindo aqui o canal, tá bom? Se você quiser também compartilhar aqui, a gente faz oração. Nosso foco aqui é mais o estudo, né? Mas a gente sempre faz oração aqui, se tiver um irmão querendo oração, ou uma irmã. E eu também gosto de saber de onde vocês estão falando. Eu leio todos os comentários, tá? Pode deixar os comentários também. E eu peço que nesse primeiro momento vocês possam estar apertando o coraçãozinho e mandando um aviãozinho para alguém que você acredita que possa querer ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra do nosso Senhor. É necessário que nós estejamos nos alimentando da palavra de Deus. Eu falo muito isso aqui para todos. Obrigado quem está apertando o coraçãozinho. Eu sempre falo isso aqui para todos nós, né? Nós temos que estar nos alimentando. E alimentar não é apenas estarmos lendo um versículo, né, isolado na nossa manhã. Não é um versículo que você lê antes de dormir. Isso é muito pouco, né? Se você acredita que no poder da palavra de Deus, você deveria estar lendo com mais profundidade, né? Você deveria estar estudando, né? Isso que o Senhor espera de cada um de nós, que a gente guarde a palavra no nosso coração. É extremamente necessário nós estarmos cheios da palavra de Deus, estarmos munidos do que Ele nos entrega através das Escrituras. Então, que você possa ter esse comprometimento, né, de estar lendo mais a palavra de Deus. E aqui é um caminho que eu trouxe para a gente estar estudando, né, algum assunto específico ou algo que o Senhor vem trazendo aqui nesses estudos que a gente já vem fazendo já há um bom tempo. Foram várias lives até aqui, né? A gente está estudando agora o Sermão do Monte. Pretendo voltar em algum momento para Efésios, que foi para onde o Senhor tinha me direcionado, mas de lá de Efésios Ele me direcionou aqui para o Sermão do Monte. E está sendo demais. Não sei se você assistiu as outras lives também. Se vocês não assistiram, que vocês possam estar assistindo as lives anteriores do Sermão do Monte, ou a sequência de lives que eu vim fazendo já tem um bom tempo, né? Desde lá foi o primeiro estudo que eu comecei aqui com vocês, que foi na transgressão, né? Foi onde o Senhor originou tudo isso. E agora a gente está no Sermão do Monte, porque o Senhor falou sobre edificação. E não tem como nós edificarmos uma igreja saudável se nós não tivermos um embasamento poderoso, um fundamento poderoso. E o Sermão do Monte é esse fundamento. Foi o primeiro, né, sermão que o Senhor falou e trouxe um esclarecimento da lei, né, que nós não conhecíamos antes. Então é fundamental a gente estar estudando o Sermão do Monte. A Dax falou aqui, ela fala de Marília, excelente, interior de São Paulo, bem-vinda. Né? Então que a gente possa
está realmente se alicerçando na palavra de Deus. Não tem como você dizer que é um filho de Deus, alguém que ama a Deus, renascido em Cristo, e sem se alimentar da doutrina, né? Algo que infelizmente hoje em dia nas igrejas está sendo colocado de lado, está sendo esquecido, e muitas vezes pior do que isso, está sendo manipulado, está sendo distorcido. A palavra de Deus, infelizmente, ao longo da história, ela vem sendo usada para manipular as pessoas. Ela tem sido usada como um caminho de poder nesse mundo. Infelizmente, gostaria de falar que não, mas o que a gente percebe é que cada vez mais isso está mais aparente. Até porque hoje em dia a gente tem a internet, onde a gente pode estar até qualquer assunto, né? Se você quiser se aprofundar, você consegue estudar hoje em dia pela internet. Então, o Senhor nos ordenou a utilizarmos nosso culto racional, né? Estudar a palavra de Deus, pessoal, não é você estudar de uma maneira que você deixa o seu emocional, você deixa a sua parte emotiva comandar e dizer o que e sinalizar o que o Senhor está querendo dizer, né? A gente tem que ter cuidado, porque o nosso coração ele é enganoso. A nossa parte almática ela ainda tem pecado. O pecado ainda habita dentro de cada um de nós, né? Ele ainda está aqui. Por mais que hoje nós tenhamos o Espírito Santo, né, que nos conduz, que cuida de cada um de nós, que já nos selou, que já nos comprou, somos comprados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz, nós fomos comprados por Ele. Porém, o pecado ainda está aqui. O pecado ainda tem influência sobre a sua vida, ainda tem influência sobre a sua vontade, sobre as suas tomadas de decisão. Ele ainda tem, né? A gente não pode se enganar, né? Então, por isso que é importante a gente ler a palavra, estudar a palavra de Deus com o direcionamento do Espírito Santo, mas não com uma interpretação que vem da sua cabeça, da nossa cabeça, do nosso coração. Você não pode fazer isso, né? Você não deveria seguir por aí. O que nós temos que fazer é ler a palavra de Deus e compreender o que o Espírito Santo estava querendo dizer através daquele apóstolo, né? Quem trouxe o ensinamento foi o apóstolo naquele momento, inspirado pelo Espírito Santo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque infelizmente tem muitos pastores, talvez até bem intencionados, que deixam o seu coração direcionar, o seu coração, e a falta, muitas vezes, de aprofundamento bíblico, falta de aprofundamento de realmente estudar toda a palavra de Deus. Eu não posso, todo mundo que se você quer realmente aprender a palavra de Deus, eu te aconselho, primeiramente, você tem que ler a Bíblia toda. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas você tem que ler, tem que ter lido pelo menos uma ou duas vezes a Bíblia, né? Então, por isso que é importante, por isso que nós temos que ter esse comprometimento. Se você diz que ama o Senhor Jesus e você não lê o livro que veio falar da revelação sobre Ele, e você diz que ama o Senhor Jesus Cristo, mas você nunca leu um livro da Bíblia, você nunca leu a Bíblia, né? Se você tem essa dificuldade, começa por algum lugar. Nem que você comece lendo o Novo Testamento, por exemplo. Leia todo o Novo Testamento. Não fuja de Apocalipse. Leia todo Apocalipse, porque quando você lê Apocalipse, você vai ver a Bíblia totalmente diferente. O Antigo Testamento vai fazer mais sentido para você. Então, leia Apocalipse. Leia a Bíblia toda. Leia a Gênesis,
leia os profetas. Você tem que ler a Bíblia toda, porque você tem que entender que está sendo contada uma história. A história da salvação, a história do nosso Senhor Jesus Cristo, a história do reino celestial. E que se você não compreender toda essa história, se você não entender, você pode sim cair em engano, você pode sim ser enganado por esse espírito que está aqui, espírito do anticristo. Desde que os apóstolos escreveram, desde que o Senhor né, veio à Terra e revelou o Evangelho, né, e começou o Evangelho a ser pregado no mundo, que o espírito do anticristo está na Terra. E qual é o objetivo do espírito do anticristo? O objetivo dele é te trazer engano, te trazer confusão teológica, é te enganar, é te trazer ensinamentos que não são do Espírito de Deus, mas que são ensinamentos do nosso coração corrupto, ou pior do que isso, né? Que acaba que é indiretamente ensinamentos de Satanás, né? Porque ele é o pai da mentira, ele é o que veio para enganar a cada um de nós. Se nós não estivermos protegidos pela palavra de Deus, estudando com profundidade, estudando, sendo direcionados pelo Espírito Santo e com o Espírito de Cristo governando as nossas vidas, o Espírito de Cristo em nós, que está em cada um de nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, que entregamos a nossa vida ao Senhor. Se nós não permitirmos que esse Espírito que prevaleça, o pecado que está em nós, ele tem a mania, ele tem a tendência de querer controlar, né? A gente tem que ter, hoje a gente vai falar, né? Vou dar início aqui no estudo da parte que o Senhor fala: ouviste o que foi dito, né? Eu porém vos digo, né? Que é a parte que o Senhor começa a abrir as Escrituras, né? A gente tem que entender que o Senhor Jesus, ele é o novo legislador prometido no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, Moisés falou que viria alguém como ele, só maior do que ele, alguém como ele que faria o que o Senhor Jesus fez, que foi o que? Ele veio e trouxe a nova legislação, né? Vamos dizer que ele chegou, pegou a lei que os fariseus naquela época tinham distorcido e transformado a lei em regras. Ele pegou a lei, que era uma lei que deveria estar no coração daquele povo, mas não estava, e ele realmente mostrou, ele viveu, né? O Senhor Jesus, ele mesmo diz: eu não vim abrogar a lei, não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir, né? Ele, com a sua perfeição, com a sua pureza, com a sua bondade, com o seu ser, ele veio, ele mostrou, ó, é isso aqui que eu estava falando. Ele veio carne, ele veio o homem para mostrar, sabe a lei? Sabe a lei? Então, eu sou a lei. Olhem para mim e vocês verão a lei atuando, né? A lei viva, como Deus esperava que aquele povo seguisse a lei. Era a forma como o Senhor Jesus viveu. A forma como ele viveu era a manifestação da lei em carne. Ele cumpriu a lei totalmente. E aí, com isso, nesse momento aqui no Sermão do Monte, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai falar: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ou seja, ele vai falar o que estava nas Escrituras, porém ele vai aprimorar, né, no sentido de abrir mais as Escrituras para que as pessoas pudessem compreender como Deus realmente queria trazer a sua palavra, né? Não da forma que os fariseus estavam fazendo, que era distorcer, né? Como a gente vem falando aqui desde a primeira live, dessa sequência aqui de live, que eu falei que era
que eles estavam transgredindo, porque eles pegavam ensinamentos que estavam na palavra de Deus, distorciam para os interesses deles, e aí aplicavam, ensinavam, ou pior, né? Eles pegavam aquilo como desculpa, usavam a palavra de Deus, os mandamentos, para não cumprir a própria palavra de Deus. Para você ver o tamanho da corrupção do coração daqueles fariseus. E o Senhor veio aqui nesse momento, no Sermão do Monte, ele vai começar a falar ele vai destrinchar todos os ensinamentos e vai nos mostrar qual era o que para ele é muito mais importante, que é mostrar para esse povo, por exemplo, quanto eles eram pecaminosos, quanto o pecado estava no coração deles e quanto que eles estavam julgando, né? Julgando muitas pessoas, com a justiça deles, né? Com a justiça corrupta do coração deles e não com a justiça de Deus em suas vidas, né? Então hoje a gente vai falar aqui sobre o pecado, né? Eu vou ler aqui, né? Na verdade o Senhor me trouxe 2 versículos aqui, né? Mas na sequência ele me trouxe para a gente falar sobre o pecado, né? E a origem do pecado, né? Como que a gente pode estar lutando, batalhando contra o pecado, né? Tudo isso a gente vai... Acho que hoje talvez a gente não fale sobre essa parte de combater o pecado, mas vamos falar pelo menos da origem e de como ele atua no nosso coração, como que ele atua no nosso ser, né? Isso é importante, a gente tem que dar atenção para isso. Eu acho que infelizmente muitas igrejas hoje em dia começaram a só falam de prosperidade, só falam de coisas aqui da terra, e não é isso, pessoal. Eu tenho que avisar vocês, a nossa vontade, a vontade do nosso coração, tem algo em nós que tem a necessidade de querer sempre mais, né? A nossa alma, a nossa parte, somos alma vivente, né? Quando o Senhor nos criou, nós tornamos alma vivente. O seu espírito puro, quando ele em contato com o barro, criou alma vivente. E aí passamos a existir, né? Em um corpo feito dessa matéria aqui, tá? Né? Do carbono, né? Do que já existia aqui na Terra. E a partir dali nós já criamos uma vontade em nós, né? Tanto que a gente vai ver que o pecado não existia, e Eva foi encantada pelo que a serpente falou. Ela ouviu, ela deu ouvidos e ela olhou, né? Lá você lê que ela olhou e viu que aquele fruto era desejável. Então ali você já vê, né? O ser humano já nasce com isso, já nasceu antes do pecado existir, já existia essa questão do desejo. E o desejo, pessoal, ele não é que ele seja ruim, mas ele pode distorcer, ele pode te levar para caminhos que não são os caminhos de Deus. O desejo, ele tem esse poder, infelizmente. A vontade, né? A nossa vontade, tem uma parte nossa que ela tem vontade. Na nossa alma, ela tem vontades. E muitas vezes essas vontades, elas não são saudáveis, elas não vão te fazer bem, não vão te levar para um caminho que agrada o coração do Senhor, né? Muitas vezes as vontades são as vontades da nossa alma e as vontades da nossa carne, que é pior ainda, né? A nossa carne é pior ainda, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Se a gente não tomar cuidado, ela toma conta da nossa vida. Então vamos consagrar essa live aqui ao Senhor para a gente começar a leitura e começar esse estudo, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, Yahvé, Jeová, Abba, El Shaddai, Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Adonai Elohim, Paizinho amado, Senhor, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, faça presente aqui, Senhor, derrama do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, Senhor.
Derrama do teu Santo Espírito nos nossos corações, Pai. Purifica-nos, Senhor, de todos os pecados. Peço perdão, Senhor, de todos os meus pecados. Entrego todos eles ao pé da cruz, Senhor. Vem sobre o meu coração, vem sobre a minha mente, Senhor. Somos necessitados da Tua presença, necessitados da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia, do Seu amor, Senhor. Nos purifica, Senhor. Traz a Tua paz sobre nossos corações, Pai. Traz a Tua presença, Senhor. Somente a Tua presença pode nos libertar, Senhor. Somos carentes do Teu amor, carentes da Tua graça, Senhor. Que o Senhor possa derramar hoje aqui, nesse momento, nós suplicamos a Ti, Senhor, derrama sobre nossos corações, derrama sobre o coração dos Teus filhos e das Tuas filhas que estão aqui, Senhor, que toda a armadilha de Satanás caia por terra agora, Senhor, que os Teus anjos estejam aqui acampados ao nosso redor, Senhor, protegendo que essa palavra possa chegar aos corações, Pai, que ela faça o efeito que ela tem que fazer, Senhor, que ela é espada, Senhor, espada poderosa que separa a alma do espírito, Senhor, e que traz discernimento e traz luz à nossa consciência. Tua palavra é lâmpada, Senhor, para nossos pés, que a Sua palavra possa nos conduzir, nos direcionar do que o Senhor tem para cada um aqui, Pai, e principalmente para o que o Senhor tem para a igreja como um corpo só, Senhor. Somos um corpo só em Ti, onde o Senhor Jesus é o cabeça, que nós possamos sermos edificados pelo Senhor, uma igreja poderosa em Ti, Senhor, em amor, em espírito, em manifestação de todo o fruto do Espírito Santo, Senhor. É isso que eu Te peço, Senhor. Nos ajuda a vencer o pecado, nos ajuda a inclinar a nossa vida para o Espírito e não para a carne, Senhor, para que possamos Te agradar, possamos caminhar em Ti, alegres e felizes de saber que o Senhor está olhando por cada um de nós e que estamos agradando ao Senhor. Nos direciona nessa noite, Senhor, direciona nossos corações para a Sua vontade, para a Tua maravilhosa graça, e que Teu amor, Tua bondade possa estar sobre as nossas vidas hoje e sempre, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá, pessoal. Quem quiser acompanhar, Mateus 21 até 26. Desculpa, Mateus 5, do 21 ao 26, tá bom? Mateus 5, 21 ao 26. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último cetil. Amém. Então aqui no primeiro, no versículo 21, a gente já vê aqui ele falando, sobre não matarás, né? Se você matasse, aqui ele está se referindo diretamente a Êxodo 20, 13, né, que é a lei. A gente tinha os mandamentos. Um dos mandamentos é não matarás. Se você matasse, você seria réu de juízo, né? Você seria julgado, né? E naquela época, se fosse constatado que você realmente assassinou, porque matar também a gente tem que ter essa consciência, pessoal. Matar não é, por exemplo, legítima defesa.
por exemplo, tá? Você está se defendendo de alguém que tentou te matar e você matou, né, por um acidente, né? Você se defendeu. Não é isso que ele está falando aqui. O matarás do Antigo Testamento é assassinato, tá? Por exemplo, você assassina alguém e aí naquela época o assassinato era a lei dizia que era olho por olho e dente por dente, ou seja, você matou, você iria morrer. Você assassinou alguém, você seria morto, né, pela comunidade. Então, isso né, eu sei que existe, né, se a gente for olhar, esse é o pior dos pecados que você poderia cometer, um assassinato, né? A gente sabe disso. Todo ser humano tem essa consciência, né, do como isso seria a pior coisa que alguém poderia fazer em sua vida, é tirar outra vida, né? E o Senhor está falando aqui, né, na sequência ele fala que eu porém vos digo, se encolerizar sem motivo em seu coração, né? Se você ficar com raiva, né? Encolerizar no sentido de você desejar no seu coração que alguém morra. É isso que ele está falando aqui. Se você já fizer isso, você já é réu de juízo. Ele fala lá em Deuteronômio, só olhar aqui. Deuteronômio 17. Rapidinho, pessoal. Ah, não, tá. Aqui ele tá falando do normal, né? Se fosse no primeiro... A primeira opção, né? Se você matasse, né? Depois eu leio aqui pra gente. Mas o que ele tá falando aqui, encolerizar, é você realmente, você deixou entrar no seu coração aquela raiva, você chegou ao ponto de você odiar tanto aquela pessoa que você deseja a morte dela, né? Então, e a gente tem que tomar cuidado, porque nosso coração, pessoal, ele quer o pecado, ele quer o quê? Encontrar um caminho no seu coração, né? O pecado, ele tem essa capacidade. Se ele é alimentado, ele cresce no nosso coração. Eu vou falar aqui a sequência do que acontece no pecado, né? Desde a tentação até a consumação do pecado, né? A gente vai falar sobre isso aqui hoje, mas a gente já pode ter essa consciência. Se você deixar entrar no seu coração, né? Eu vou falar sobre isso aqui, o coração. Você está deixando uma semente. Se ela começar, uma semente de maldade, uma semente de ódio, de rancor, que caia no solo do seu coração, se for alimentada, né? Se você alimentar essa semente, ela pode germinar. Ou seja, uma semente, nós temos que colocar em nosso coração, são sementes, a semente do Evangelho, a semente do fruto do Espírito Santo. É isso que o Senhor espera que nós estejamos manifestando, e não manifestar o ódio, manifestar a raiva, né? Em se encolerizar. Quando ele falou aqui, né? É você brigar, né? Você ficar realmente fora de si. Quantas pessoas, infelizmente, a gente não vê, né? Tantas histórias terríveis, onde pessoas realmente elas tiveram isso, né? Elas chegaram a esse ponto, né? Nos seus corações, e às vezes depois de se encolorizar, a cometer um crime, né? Algo grave, porque não soube controlar o seu coração, porque na verdade não guardou o seu coração. Boa noite, Roberta, bem-vinda, Paz do Senhor. Porque você não guardou o seu coração, né? Porque também a gente tem que ter essa consciência, é do coração, né? A gente já falou isso aqui nas primeiras lives das transgressões, né? Que é do nosso coração
que provém tudo. É do nosso coração. Também é do nosso coração que provém os desejos. Né? Tudo tem essa origem no nosso coração. Agora, se você tem um coração que é lavado pela palavra de Deus, se você tem um coração que está realmente rendido ao Espírito Santo, que você tem um coração, você permite que o Senhor derrame do teu espírito nele, que você permite que o seu coração seja transformado, né? Porque quando nós estávamos mortos em nossos pecados, nosso coração era um coração de pedra, era um coração que ainda não tinha sido redimido. Então, quando nós somos alcançados pelo Evangelho, o que nosso processo, a nossa vida agora, né, não é que o pecado do dia para a noite foi embora, mas o que acontece é um processo de santificação. Eu não sei como foi com vocês no início da caminhada de vocês, né, mas no meu início da minha caminhada eu lembro muito bem como eu me sentia, né, como eu vou dizer, purificado, né? Eu me sentia era muito vívido o Espírito Santo. Eu sentia o Espírito Santo o tempo todo, né? Aquilo me trazia uma paz, trazia uma tranquilidade, né? Nada me abalava, né? Eu me sentia assim, sabe? Mas eu entendo que com o tempo o Senhor vai nos amadurecendo. Naquele primeiro momento, o primeiro amor, né, que você está ali realmente apaixonado pelo Senhor, pelo Evangelho, né, por estar em comunhão com eles. E hoje em dia, infelizmente, não tem mais a mesma vida. Porém, eu entendo que hoje em dia Ele também quer que nós começamos a nos aprimorar espiritualmente. A gente tem que começar também, em algum momento, você vai deixar de comer alimento papinha, né, para comer alimento sólido. Né? Eu imagino que quando nós estamos, nós nascemos de novo, né, o Senhor está ali mais presente. Hoje em dia eu entendo que Ele quer que nós busquemos o amadurecimento. O amadurecimento através da leitura da palavra de Deus, através do estudo sério da palavra de Deus. Né? Se a gente não começar a estudar seriamente a palavra de Deus, nós podemos cair no engano, que infelizmente tem tomado conta das nossas igrejas. Ensinamentos que não são baseados na palavra de Deus. Boa noite, Marbelle, bem-vinda, Pai do Senhor. Né? Ensinamentos que não vêm da palavra de Deus. Isso tomou conta da nossa igreja. Mas é culpa nossa também, porque se você não estuda a palavra de Deus, você apenas ouve o pastor e o que ele fala para você assina embaixo, o que você esperava, né? O Senhor espera de cada um de nós que nós guardemos a palavra, né? A única igreja que foi 100% elogiada de Apocalipse foi a igreja que ele diz que guardou a palavra. Essa foi 100% elogiada. Não tinha nada para falar mal dela. E foi a única que ele falou que guardou a palavra. Então a gente vê quanto é importante que nós estejamos guardando a palavra de Deus. Quanto é importante que a gente possa realmente estudar e entender como as coisas acontecem. Hoje a gente vai entender um pouco como o pecado ele trabalha dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente e na nossa carne. Hoje a gente vai aprender, hoje a gente vai entender, compreender um pouco mais como é que ele atua na nossa vida, para que a gente possa ter uma forma de combatê-lo, uma forma de não deixar ele tomar, ele nos aprisionar, né? Que é pior. No começo, o pecado parece tranquilo. Não vai parecer que nada está acontecendo, mas
o objetivo dele é nos aprisionar e nos manter cativos a Satanás e ao pecado, né? Então, dando sequência aqui, ele também fala, quando ele fala raca, né? Porque o que o Senhor está analisando aqui também, né? Ele está falando diretamente com os discípulos e com os fariseus, né? Quando ele fala aqui, ele está falando diretamente com eles. Ele estava ensinando os discípulos e de lambuja ele estava ensinando aos fariseus, porque os fariseus que se diziam detentores, né, da cadeira de Moisés. Eles diziam que eles que sabiam tudo. E o Senhor está mostrando para eles, ó, não é o não matarás. Se você matar, realmente você é réu de juízo, mas se você se encolerizar, você já né, já está totalmente errado. Né, que ele fala aqui, ó, porém, eu digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca, né, aí o raca aqui significa, vem do aramaico, nessa palavra, ela significa alguém sem valor, né, alguém, você chamar alguém, imagina você chamar alguém, você não tem valor. Aí a gente sabe, se você estudar as escrituras, você vai ver que, agora eu não lembro qual o profeta, mas tem um profeta que ele vem falar sobre isso. Ele vem falar que cada ser humano, pessoal, cada ser humano é valioso para o Senhor. Cada ser humano, a gente não pode falar mal do seu irmão. Você não deve falar mal de ninguém, nem do ímpio, né? Que a gente gosta de fazer essa separação. Você não deve falar mal do ímpio, né? Você, com o filho de Deus, então, menos ainda. Você não deve falar mal de ninguém, né? O que ele está falando aqui é que as pessoas, se você chamar o seu irmão de raca, né? Se você falar que o seu irmão é alguém sem valor, você será réu do sinédrio, né? Então, olha como isso é sério. Ele fala, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno, né? Esse louco aqui vem no grego, a palavra é moros, que na verdade significa rebelde contra Deus, ou seja, alguém condenável, né? E o que ele está falando aqui? Porque acontece, e aqui ele já está direcionando a palavra para os fariseus, porque ele já está falando, olha só, vocês, né, vocês que ficam falando, condenam, né, eles condenavam, né, os fariseus, ao invés deles serem pessoas sábias que ensinavam e viviam o evangelho, né, viviam a palavra, né, que naquela época era o Pentateuco, né, o Antigo Testamento, que eles deveriam viver, e através do viver eles teriam o espírito que o Senhor tinha, o espírito de generosidade, de misericórdia, de amor, de sabedoria, de mansidão, tudo aquilo que o Senhor transbordava naturalmente, eles deveriam ter aprendido, eles deveriam estar vivendo em si, interiorizando isso, né, no coração deles, e através da interiorização disso, eles poderiam viver isso e ensinar para aquele povo e aplicar, né, no modo de viver deles. Eles deveriam ser misericordiosos, eles deveriam ter paciência, eles deveriam ter longanimidade com os que não sabiam, com os que não compreendiam. Mas o que ele está falando aqui? O que eles faziam? Eles julgavam, eles já estavam julgando e condenando, como se eles fossem dignos de Deus. Era isso que eles faziam. Os fariseus faziam isso, eles julgavam e eles mesmos já condenavam, sendo que Deus não se agrada disso. Nós não temos esse papel. Se você hoje em dia você julga o seu irmão, você julga qualquer pessoa da humanidade, você não tem esse direito. Somente Deus pode julgar o nosso coração. O que você tem que fazer é se munir da palavra de Deus e não julgar a pessoa, porque ela pode estar em engano, ela pode estar sendo enganada, ela pode estar sendo direcionada por um espírito maligno e você não sabe, ou ela pode estar sendo pode estar passando por uma provação do Senhor. O Senhor colocou ela em provação, né? Não tentação, mas provação. A gente vai falar sobre isso hoje.
ela pode estar em prova, e você está aqui, ó, só julgando, só analisando de fora, colocando as suas próprias opiniões, a sua própria maneira de enxergar aquilo, e dizendo que de repente essa pessoa não é abençoada por Deus. Deus, olha, só dá coisa errada na vida dela. Então é uma pessoa que não é abençoada por Deus. Pessoal, Deus trata cada um individualmente. Deus tem um propósito para cada um individualmente. Se o propósito da pessoa vai ser aquele passar mais dificuldade, porque o Senhor tem um objetivo na vida daquela pessoa, você não tem nada a ver com isso. O que você pode fazer é sim tirar isto do seu coração, né? O Senhor não te chamou para julgar, Ele te chamou para você ser caminho de generosidade, de amor, de compaixão. Então não julgue o seu próximo, né? Não ache que ele é alguém já condenado, não ache que ele é alguém digno de Deus, né? Quantas pessoas não fazem isso? Nós temos essa mania. Só porque alguém não recebeu a Cristo ainda, não conheceu o nosso Senhor, a gente quer colocar eles como pessoas que não merecem a Deus. Todos nós um dia já e não acho que você merece também. Todos nós um dia estivemos sem conhecer o Senhor. Todos nós. Então a gente não pode fazer essa discriminação, a gente não pode fazer essa acepção, né, que o Senhor chama de acepção. Você se acha melhor do que o outro, né? Infelizmente a gente vê isso no meio da igreja, né? Quantas pessoas se acham melhores do que as outras só porque você recebeu a misericórdia de Deus primeiro. Deus foi misericordioso com você primeiro, não quer dizer que Ele não vai ser com a outra pessoa, que hoje você olha com julgamento, você olha com esse olhar de condenação, julgando, achando indigno de Deus a pessoa, sendo que você também é indigno. Não existe mérito nenhum em nenhum de nós. Não existe na face da terra um justo sequer. Nenhum de nós merece a graça. O nome já diz, é graça, não é merecimento. Vocês foram salvos pela misericórdia de Deus. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Todos nós só seremos salvos pela graça e misericórdia de Deus, porque o mundo está condenado. Todos estão condenados. A humanidade está condenada. Nós temos que compreender isso, pessoal. A humanidade está condenada. Se você não escuta isso, a humanidade está condenada à morte. A gente falou que, imagina, toda a humanidade já está condenada à morte. E você sabe que só existe um caminho para essa pessoa não morrer. Porque toda a humanidade está condenada à morte. Agora, se ela vai morrer e encontrar o nosso Senhor Jesus, vai depender da nossa pregação. Vai depender das nossas atitudes. Vai depender de como nós manifestamos o amor de Deus aqui na terra. Se não, quantos podem não ser alcançados porque nós calamos a nossa boca, porque nós não levamos o Evangelho, porque fomos julgadores, sendo que o Senhor não nos chamou para julgar ninguém, né? Nós não fomos chamados para isso. E você não merece também. Não acha que você é merecedor de algo que é dado e é de graça. É a graça de Deus que você recebeu por quem Ele é e não por quem você é. Não existe mérito para nenhum cristão. Justamente para nós a gente não se gloriar. O Senhor diz isso. Para que nós não nos gloriemos, achamos que somos alguma coisa. A graça é um dom de Deus, algo que o Senhor nos deu, por quem Ele é, porque Ele é misericordioso, porque o que nós merecemos é a condenação eterna, devido ao pecado que entrou em nossos corações, né? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. A Marbella falou aqui, amar a Deus
Por isso o Senhor já deixou em nós um dos mandamentos, né? Amar, é verdade. Já deixou um dos mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ai de nós, se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor sobre nossas vidas. Exatamente. Precisamos amar mais e julgar menos. Exatamente, Marbelle. Exatamente, né? O que a gente está falando aqui. Se a gente não parar com esse julgamento, pessoal, a igreja não foi chamada para julgar esse mundo. Não é nosso papel. Sabe quem vai julgar o mundo? Vai ser o Senhor lá no final. Só no final. Quando ele surgiu nos céus, com seu cavalo branco, seus olhos de fogo, aí sim, ele vai pisar o lagar da ira do furor. Aí ele vai pisar. Aí quando ele pisar, aí sim, ó, acabou. Aí é o fim. Mas até aquele momento ali, ainda não é momento de juízo. Então que a gente possa fazer a nossa parte, né? E então ele está falando aqui, ele quis sinalizar essa questão, porque julgar, pessoal, é um pecado. Julgamento, você começar a julgar os outros, é um pecado. E você falar que alguém não tem valor é um pecado, né? Então eu venho estudando, né? Semana passada eu fiquei estudando bastante a carta de Tiago lá para o seminário, e ele fala algo que é o que o Senhor está falando aqui também, que é falar, né? Você usa a sua língua para falar mal, né? Quando nós usamos a nossa língua para falar mal das pessoas, quando você usa a sua língua para proferir palavras de ódio, palavras contra os seus filhos, contra o seu marido, contra a sua esposa, quando você faz isso, você está sendo um instrumento de Satanás. Você está deixando ele usar o pecado que tem dentro de você, né? E quando não é você mesmo, né? Isso que eu estou querendo sinalizar aqui também, que a gente tem que tomar esse cuidado, porque o pecado ainda está em nós. Então você tem que saber quem você está alimentando. Você está alimentando a sua carne, a sua parte carnal, a sua parte que não foi, né? A carne não será convertida, pessoal, apenas quando nós formos glorificados. Até lá nós temos que esmurrar a carne, nós temos que bater. Existe uma batalha acontecendo aqui, e não é uma batalha apenas contra Satanás, é uma batalha contra a nossa carne, é uma batalha contra os desejos mundanos do nosso coração, né? O nosso coração, por isso que o Senhor manda que nós guardemos o nosso coração, porque dele que provém a fonte da vida. Agora, se nós deixamos as coisas desse mundo comandarem a nossa vida, nós deixamos a carne comandar a nossa vida, nós abrimos espaço para que o pecado, né, possa ganhar terreno. Então, o que a gente tem que entender também, que Tiago também fala sobre isso, que é a questão da tentação, né? Eu vou tentar explicar aqui. A questão começa no coração, né? Que seria onde o pecado se origina em nós, né? No coração seria a origem do pecado. Quando você não guardou o seu coração, né? Você deixou que o pecado entrasse ali, né? Você deixou, por exemplo, que um rancor, uma raiva, algo que foi veio ou da sua própria carne, né? Que o Tiago fala que toda tentação ela é humana, né? Tá aqui, deixa eu ver se eu vejo aqui o Tiago. Aqui. Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, né? Pelo seu próprio desejo. Nós somos atraídos pelo nosso próprio desejo, né? Muita gente quer botar
toda a culpa em Satanás. Ele tem sim, a gente vai ver aqui, ele também atua no nosso coração, ele também tem a forma dele de proceder nesse mundo. Porém, uma grande parte do pecado vem de você ceder à tentação, que é humana. A tentação, pessoal, está em você mesmo, porque o pecado está em nós agora aqui. O que Satanás pode fazer é ele te dar um empurrãozinho, né? Ou pode te mandar realmente algo mais sério, né? Mas a gente vai ver aqui que isso tem como você fugir disso, tá? Primeiro, surge no coração, né? Seria, você deixa esse desejo se manifestar. A tentação vem e você, em vez de você bloquear a tentação, né? Que também está lá, em vez de se chegar e bloquear a tentação, você simplesmente aceita. Seria o próximo passo, né? É você simplesmente aceita. Você está sendo tentado, e em vez de você bloquear, em vez de você não impedir que aquilo entre no seu coração, né? Está lá em Provérbios 4:23. Sobre todo o que te deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, você deveria colocar no seu, né, botar um guarda na frente do seu coração, para impedir que seu coração seja contaminado, né? E que você acabe aceitando que essa tentação entre no seu coração, porque a partir do momento que ela entrar no seu coração, que a gente vai ver lá em Tiago 1:15a, depois, havendo a concupiscência concebido, né, havendo o desejo concebido, dá luz ao pecado, né? Aqui é o momento quando você deixa aquele desejo, você dá luz, né? Depois de havendo concebido, tendo o desejo, né, concebido, você deixa aquele desejo que veio como uma tentação, normalmente pode vir internamente, né? Você tem algo em você que aquilo gera uma vontade, né? Como eu falei, a gente tem vontade da carne, vontade da sua alma. Você deixa aquilo vem do seu coração, vem da sua parte pecaminosa ainda, vem da sua carne, às vezes um desejo, né, da sua carne, e você, só que em vez de você perceber que aquilo está vindo, porque aí que acontece, o Espírito Santo, ele ao mesmo tempo que isso acontece, ele também vai prover o livramento, né? A gente vai falar sobre isso lá na frente. Você, ao mesmo tempo que vem a tentação, o Senhor já dá o escape, né? A gente vai falar isso mais pra frente, mas a gente tem que ter essa consciência. No momento que veio o pecado, né? No momento que ele começa a surgir, você começa não é algo que você não tem controle, né? Você pode começar a perder o controle toda vez que você deixar ele vencer. Aí ele começa a se transformar em um monstro, ele começa a crescer no seu coração, né? Mas o primeiro ato seria você aceitar, né? Você aceitar na sua mente. Você vai sentir, né? Algo em você vai vir do seu coração, e aí você vai perceber. No momento que você percebeu, o Senhor já está te dando um escape. Porém, se você percebeu que você vai cometer o pecado e você aceita, né? Você deixa ele entrar na sua mente, você, não tem nada a ver, tudo bem, né? Porque Satanás faz isso. Aí também tem isso, né? Pode ser só o teu lado, mas pode ser você também sendo influenciado, né? De, não tem nada a ver, não tem problema, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, porque a partir disso que você aceita, aí vem a ação, que é o que ele está falando aqui, né? Concebido dá à luz o pecado, né? Aí o Senhor fala aqui também, lá em Mateus 15:19, ele fala: porque do coração procedem os maus pensamentos.
homicídios, adultérios, prostituição, furtos falsos, testemunhos e blasfêmias. Né? Então aqui a gente já vê, se você deixar esse pecado, você aceitar, né, essa tentação que chegou, ela vai gerar um pecado na sua mente, né? Você já começa a pensar, que é o que o Senhor fala aqui, né? Quando você começa a pensar, né? Imagina que o fariseu ali, né? Ou até a gente mesmo, né? Quando nós começamos a julgar, você começa a querer julgar e condenar as pessoas, você já deixou, né? Porque você, de repente, foi uma ação externa, foi algo que você viu, e aí você viu a pessoa fazendo aquilo, ou algo acontecendo com ela, e você não sabe o que está no coração dela, você não sabe o que está acontecendo na vida dela, e você olhou e você teve um julgamento, né? E você já colocou aquela pessoa como indigna de Deus. Ou seja, você já deixou, né? A tentação passou a barreira dos seus olhos, você deixou entrar aquilo na sua mente, você aceitou aquilo como uma verdade, né? E você já, quando você começa a pensar, você já está tornando aquilo uma ação na sua mente, e aí aquilo vai realmente para o teu coração, e aí você começou a julgar a pessoa, e aí você, quando você vê, você está julgando outras pessoas. Esse é o perigo do pecado, quando ele entra em nós, quando nós não colocamos um guarda-costas, né, no nosso coração, que é o Espírito Santo, né? Por isso que nós temos que orar ao Senhor, por isso que a oração é a nossa defesa. Quando nós oramos ao Senhor, nós estamos sendo prudentes, né? Mas se nós deixamos esse pecado entrar no nosso coração, ele vai querer permanecer, e ele vai querer contaminar o nosso coração, para que nós possamos contaminar o nosso próximo. A gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque se nós não tomamos as medidas que o Senhor já nos entregou através da palavra de Deus, nós corremos o risco de vivermos em pecado, não agradando a Deus e achando que está tudo bem, né? Porque é sutil, pessoal. Às vezes são coisas sutis, pessoal, que se nós não tomarmos cuidado, elas começam a se tornar hábitos na nossa vida, né? Quando você vê, você já está julgando todo mundo. Quando você vê, em vez de você estar levando o amor, você está com rancor de algum irmão, rancor de alguém da sua família, né? E a gente tem que entender, pessoal, se você é filho de Deus, o perdão, ele tem que virar a base da sua vida. O pessoal está falando aqui, Marbelli falou que muitos naqueles dias irão ser pegos de surpresa. Ainda é tempo de fazermos uma alta análise, aonde precisamos melhorar, precisamos ser unidos, transformados e avivados pelo Espírito Santo. Isso aí. Amém. Excelente, Marbelli. Excelente. Isso mesmo, pessoal. Nós temos que vigiar e orar como nunca, porque senão o nosso coração ele pode ser direcionado pelas coisas desse mundo, pela sua própria vontade pecaminosa, que infelizmente o pecado ainda está em nós. Se nós não batalharmos, se nós não tivermos uma vida de santificação, a tendência é que isso cresça, né? Ganhe espaço, né? Então, que a gente possa compreender, né, o que os outros trazer aqui para vocês é este caminho, né? Existe um caminho que nós podemos evitar, né? O Senhor mesmo fala, né? Junto com ela está lá em 1 Coríntios 10, 13. Eu só acho que não veio sobre vós tentação senão humana, né? Que nem eu falei aqui, a tentação ela é humana, né? Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis,
antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Aqui também tem que ver o original, mas muitas vezes quando ele fala tentação, ele pode estar falando de provação, né? Aqui parece que ele está falando um pouco de provação, né? Porque ele fala na primeira parte tentação, mas eu não sei se aqui nessa segunda parte é realmente tentação, porque Deus não tenta, né? O único que pode tentar a gente é Satanás e nós mesmos, né? Quando nós deixamos a tentação tomar conta, né? Deixamos esse desejo pecaminoso, essa vontade pecaminosa em nós querer nos comandar, né? Então, mas o que a gente pode entender é que o Senhor mesmo vai dar o livramento, né? O Senhor mesmo ele dá a forma de você escapar, né? Não deixar que isso aconteça, né? Muitas vezes é o próprio Espírito Santo, né? Quantas vezes, às vezes você pode estar numa situação que você parece que, né? Você pode querer falar alguma coisa, o próprio Espírito Santo te constrange, né? Te mostra, ó, não faz isso, né? Para você já controlar, para você já ter o... Só que muitas vezes a gente deixa nossa parte humana comandar, né? E atuar, em vez de, né? Em vez de batalhar e obedecer o que o Espírito Santo está falando, né? A gente vê também lá em Tiago 1:15b, né? É a parte final, né? O Tiago ele bota exatamente, né? Se puderem ler depois, Tiago 14:15, né? Porque ele faz exatamente todo o caminho da origem do pecado, né? Para a gente poder combater. E ele fala lá, né? Tiago 1:15b, a segunda parte final, né? E o pecado, sendo consumado, gera a morte, né? Quando nós consumamos o pecado, isso gera uma parte nossa que morre. É mais uma parte nossa que te deixou o pecado consumar, né? E a gente tem que, mais uma vez, batalhar para que nós não sejamos prisioneiros desse pecado, né? Esse é o grande perigo, se você não der atenção para o pecado, porque ele se infiltra e ele vai crescendo em você, ele vai tomando espaço. Quando você vê, você já virou alguém julgador e você já acha aquele normal, né? A gente vê muitas pessoas assim, infelizmente, né? Que eu tô falando aqui só de um pecado, né? Que foi esse que o Senhor trouxe aqui em Mateus 5, no versículo, né, 21, 22, que a gente está estudando aqui. Mas isso aqui serve para qualquer pecado, pessoal. Qualquer coisa. O que a gente tem que fazer? Orar e vigiar, né? Para que a gente possa perceber quando estamos cometendo esse pecado, né? E Satanás, ele atua, o pecado é algo muito pessoal, né? Ele vai atuar exatamente onde é o seu ponto fraco. Se você tem um ponto fraco, se você é alguém linguarudo, se você é alguém fofoqueiro, se você tem essa, né? Você trouxe isso da tua velha criatura e você tem dificuldade para vencer isso, para vencer essa língua de ficar falando dos outros, de falando mal ou falando dos outros, né? Sem respeito, né? De repente pelo que os irmãos teus te contou, né? Infelizmente muitas pessoas fazem isso. Alguém conta algo para você e você explana isso pro mundo todo, né? Isso não agrada o Senhor. Tem que entender que isso não agrada o Senhor. Você não deveria dividir o que foi contado para você em segredo, em amor, para qualquer um. Você deveria sim buscar sabedoria no outro irmão, de repente para auxiliar o teu irmão, mas não abrir a vida que foi abrida confidencializada para você. A gente tem que ter esse respeito, esse cuidado, né, uns com os outros, e querer ouvir, não para ter uma fofoca, algo para você falar para outra pessoa, mas sim ouvir
porque você quer realmente ajudar aquela pessoa. Você quer encontrar um caminho para ajudar aquela pessoa e não para julgá-la, né? Você não pode ter essa mentalidade. Se você tem essa mentalidade não é de Deus, né? Eu já te falo que é uma mentalidade satânica. Você está deixando o espírito desse tempo agir na sua vida, em vez de você estar recebendo o Espírito Santo para que ele fale através de sua vida e traga cura para aquela pessoa, traga um caminho de sabedoria, né? Nosso espírito, ele tem que estar debaixo da direção do Espírito Santo. Ele que tem que estar conduzindo e levando o que ele quer para aquela pessoa. Mas se você alimenta a sua mente, o seu coração com as coisas desse mundo, se alimenta muito mais, né, o seu ser com as coisas da carne, né? A sua vida aqui é só uma vida carnal. Você não lê a palavra de Deus, você não ora, né? Você não busca o Senhor, né? Eu vou falar isso na próxima live. Qual seria, né, o antídoto do pecado, né? Como que você pode estar combatendo o pecado? Eu vou trazer aqui na próxima live, não ficar muito distante, mas que você saiba que o Senhor espera muito mais de você, né? Que você possa realmente não deixar chegar a esse ponto, né, da morte, né? Chegar a morte de uma parte sua, né? Nós somos salvos em Cristo, porém nós somos convidados a um caminho de santificação, né? E não um caminho de deixar o pecado comandar a nossa vida novamente, né? Então, o que nós podemos fazer quando o desejo pecaminoso surgir, né? Essa vai ser o tema da próxima live, tá? Pra gente dar sequência, pra gente poder saber como é que a gente pode estar se cuidando, né? Não deixando que o pecado tome conta da nossa vida, que a gente possa saber que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Teremos sim provações, né? Se você é um crente que não tem provação, sua vida é tudo perfeito, tem algo errado aí. Tem algo errado aí, no sentido de as provações fazem parte da vida do cristão, para que o Senhor nos leve para um estado mais elevado, um estado onde o aprendizado que você teve com a provação vai te tornar capaz de ensinar isso e levar para outras pessoas, né? Não olhe a provação como um lugar de permanência também, né? Que você possa finalmente aprender, né? Que eu acho que é o mais importante. A provação e até a tentação, pessoal. Até a tentação, se você realmente olhar com seriedade, né? Que é o que a gente está falando aqui, que eu venho falando aqui já em todas as lives, que a gente possa realmente amadurecer, pessoal. Amadurecer em Cristo. O Senhor nos convida a amadurecer. Não seja mais um bebê espiritual. Não seja alguém que, sabe, só vai para a igreja, recebe uma palavra do pastor e não tem comprometimento com a igreja de Cristo, né? Com seu irmão, não tem comprometimento com a leitura da palavra de Deus, não tem comprometimento em ensinar. Não seja alguém que só recebe. Em algum momento você tem que ensinar também. Você tem que levar a palavra de Deus, você tem que ser caminho de exortação, caminho de sabedoria. Você não quer ser alguém que vai levar amor, que vai levar a sabedoria divina que está na palavra de Deus? Isso deveria queimar no seu coração, né? E a provação vai fazer parte. A tentação serve muitas vezes como um aprendizado, que você vai aprender. Uma hora você vai ter que aprender, né? Vença, se você tem algum pecado de estimação, que você consiga vencer ele, que você consiga tirar isso da sua vida, né? Todos nós estamos sujeitos, e seja esses pecados que vêm da nossa própria vontade, que estão dentro de nós,
sejam os pecados que Satanás vai querer infringir sobre a sua vida. O Senhor já deu o escape. Tenha essa consciência. O Senhor já deu o escape. Ele é o escape. O nosso Senhor é o escape. O Espírito Santo é o nosso escape. Quando nós corremos para Ele, quando nós oramos ao nosso Senhor, quando nós buscamos ao nosso Senhor, quando nós estamos em comunhão com nossos irmãos, quando nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, quando estamos nele, aí sim tudo isso vai ficar muito mais fácil, tudo vai ficar muito mais leve. Nós vamos fluir muito melhor no Espírito e vamos deixá-lo conduzir as nossas vidas. Então, que você possa cuidar do seu coração, cuidar da sua mente, blindar das coisas, das armadilhas desse mundo, às vezes coisas daqui, do seu dia a dia, pessoal. Você pode ser usado para te tirar dos caminhos do Senhor, e o Senhor vai te ajudar, que a gente possa simplesmente permitir que o Senhor lave nossos corações, que a gente tire do nosso coração toda a soberba, tudo que é proveniente do espírito desse tempo, pessoal? Que a gente possa ter essa consciência, Nós temos que vencer o espírito desse tempo. Nós não devemos deixar Satanás nos direcionar, que é infelizmente que muitos estão fazendo, E esse espírito já entrou na igreja e está distorcendo o evangelho, e as pessoas estão agora buscando o mundo em vez de buscar ser caminho de amor, caminho de, do Senhor poder fluir por aqui. Então, que a gente possa ter essa mentalidade, sabendo que o Senhor é o nosso escape e que Ele está cuidando de cada um de nós. Então é isso, pessoal. Obrigado, tá? Quem ficou por aqui, obrigado, Marbelle. Desculpa não ler todos os teus comentários. Obrigado pela participação aqui, Marbelle. Obrigado. Marbelle falou que Deus é bom o tempo todo. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Exatamente. Excelente. Obrigado, Marbelle, pela participação. Marise, bem-vinda. Então é isso, pessoal. Gizan também, boa noite. Gratidão também, obrigado por quem ficou aqui até agora. Que vocês possam continuar, no Espírito. E se você entrou aqui, essa palavra falou com você e você não conhece nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui agora te fazendo um convite. Não sou eu. Se algo tocou o seu coração, não fui eu, foi o Espírito de Deus, foi a palavra de Deus que alcançou o seu coração. E que tenha certeza, se hoje você é atacado pelo pecado, se hoje tem algo em você que você não consegue vencer, que controla a sua vida, Você quer abandonar isso, você quer tirar isso do seu coração. Você não quer ser alguém que julga, você não quer ser alguém dominado pelos desejos da carne, pelos desejos da sua alma. Você quer tirar isso da sua vida. Se você deseja ser livre realmente, se você quer ser livre disso, faça uma oração comigo aqui e deixe o Senhor entrar na sua vida. Entregue a sua vida a Jesus Cristo, porque Ele sim é a liberdade. Ele sim é a paz que excede todo entendimento. Ele sim é a nossa salvação. Ele é o único caminho para que nós possamos encontrar a Deus como filhos e não como pessoas que serão julgadas, porque todos já estamos condenados. Como eu falei aqui no começo da live, todos estamos condenados diante de Deus, mas a sua maravilhosa graça nos alcançou através de Jesus Cristo. Então, que você deixe Ele entrar na sua vida, que você entregue a
sua vida ao nosso Senhor. É só você fazer uma simples oração comigo aqui e começar uma caminhada, que você possa entregar a sua vida totalmente a Ele, porque somente através de Cristo é que podemos alcançar a verdadeira paz que excede todo entendimento, a verdadeira paz que nos salva de todo mal. Tá bom? Faça a oração comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos todos os meus pecados. Eu entrego, Senhor, ao pé da cruz, cada pecado que eu cometi, cada pecado que eu ainda irei cometer, Senhor. Eu entrego tudo, Senhor, ao Senhor. Deixo tudo aqui com o Senhor. Peço perdão da minha alma. Eu me arrependo e peço perdão, Senhor, por tudo que eu já fiz nessa vida, Senhor, que te desagradou. Que o Senhor possa, Senhor, me perdoar plenamente, com a sua bondade, com essa maravilhosa graça. Eu quero o Senhor em minha vida. Eu quero que o Senhor esteja sobre a minha vida. Eu creio no Senhor Jesus Cristo de Nazaré como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Faz tudo novo, Senhor. Traz refrigério para minha alma. Venha habitar em meu coração, Espírito Santo. Eu te suplico, derrama teu Santo Espírito sobre o meu coração. Enche meu coração com o teu Santo Espírito, Senhor. Derrama da tua graça, dessa misericórdia, desse amor sobre o meu coração, sobre a minha mente. Que eu não seja mais escravo do medo, que eu não seja mais escravo dos meus pecados, mas que eu seja apenas escravo do Senhor, o meu Senhor e Salvador, meu amor maior, Deus em meu coração. Faça morada no meu coração para sempre, Senhor, a partir de hoje, Senhor. E que os meus caminhos agora são todos seus, Senhor. Que o Senhor endireite as minhas veredas, Senhor. Que a verdade prevaleça em minha vida. Que a sua bondade prevaleça em minha vida. Que a sua vontade prevaleça em minha vida. E que todos os meus caminhos levem a Ti, hoje e sempre. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Excelente, pessoal. Se você fez essa oração, parabéns. Você agora faz parte do reino. Que o Senhor possa habitar para sempre contigo. Que você tenha a certeza de que o amor de Deus está sobre a sua vida. Eu te aconselho agora que você possa ir para o seu quarto, fechar a porta e rasgar seu coração, abrir o seu coração. Seja sincero com Ele. É dos sinceros que Ele tem intimidade. É o momento de você entregar totalmente todas as mazelas. Tudo que você quiser conversar com o Senhor, conversa agora nesse momento. Aproveite essa semana para você estreitar o seu relacionamento com Deus. Abra seu coração. Continue em orações ao nosso Senhor. Aproveite esse momento no seu quarto. Fala sinceramente ao Senhor. Peça também que Ele possa te direcionar para uma igreja bíblica, para que você possa conhecer o amor de Deus, que você possa conhecê-lo em toda a profundidade de quem Ele é, e que você possa também, no segundo momento, baixar o aplicativo da Bíblia no seu celular, para que você possa já começar a ler a palavra de Deus. É importante. Te aconselho que você comece pelo livro de João. É um livro poderoso, que você vai ver o Senhor como Deus, e é um livro muito, muito poderoso para você estar iniciando a sua leitura, e o Senhor vai falar com você através das Escrituras, pode ter certeza, e Ele vai te direcionar para uma igreja. Peça para Ele te direcionar para uma igreja bíblica, para que você possa aprender da palavra de Deus, que você possa ser abraçado, que você possa estar em comunhão com seus irmãos, que você possa ser amado, Pode ter certeza, toda igreja, ela é a sua casa, ela é a sua família, que você possa sentir isso nesse lugar que você for, e no terceiro momento você possa estar se batizando nas águas. Também é fundamental para a sua caminhada. Foi uma ordenança do Senhor,
e que você possa chegar a esse momento e continuar a sua caminhada de compromisso e amor, principalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado quem ficou aqui até agora, e que a gente possa estar aqui na próxima live. Na próxima live eu vou dar sequência no estudo e eu vou falar então o que fazer quando o desejo pecaminoso surgir, né? O que nós devemos fazer, né? É importante sabermos um pouco disso, tá bom? Então é isso, e lembre-se, o Senhor te ama e deseja que você possa estar com Ele blindado contra o pecado, né? Mas é necessário que você lave o seu coração, que você não seja instrumento de Satanás, mas sim seja um instrumento do Espírito Santo em suas mãos, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima live. Fique com Deus. Tchau, tchau.